Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Leia o Texto. No caso, nós estamos iniciando uma série hoje de perguntas e respostas. Essa série funcionará paralelamente à série Desvendando o Apocalipse, porque algumas pessoas começaram a fazer algumas perguntas importantes e tivemos a ideia de separar esses episódios. Então, o que vai acontecer é o seguinte: uma semana nós vamos fazer um vídeo para a série de perguntas e respostas e na outra semana nós vamos lançar um episódio da série Desvendando o Apocalipse. Então, eu já quero recomendar, encorajar você a fazer sua pergunta baseada no episódio anterior. E nessa série aqui, nós estaremos dedicando algum tempo para responder a essas perguntas. Eu espero que você goste do episódio, que fique conosco até o final, porque muitas perguntas boas foram feitas e tem muita coisa interessante vindo por aí. Fique até o final, compartilhe esse vídeo, curta, se inscreva no canal e, enfim, vamos entrar aqui nas perguntas. Mais uma vez nós queremos agradecer aqui a você que deixou seu comentário, que deixou a sua pergunta. Todas essas perguntas são muito importantes e mais uma vez quero fazer o convite para que você deixe a sua pergunta ou nos comentários do YouTube ou também no Instagram, no caso no Instagram do meu pai, Adenilton Aguiar, e foram desses dois lugares que nós tiramos as perguntas. Então aqui na primeira pergunta, na verdade é mais um comentário. Uma pessoa disse o seguinte: seria bom gravar um vídeo explicando a estrutura literária do livro do Apocalipse. E queremos agradecer aí a sua sugestão. Na verdade, nós falamos bastante sobre isso no primeiro episódio, mas além disso, o meu pai gravou um vídeo no Instagram que eu acabei de passar para vocês, onde ele fala um pouquinho sobre a estrutura literária do Apocalipse e a maneira de dividir o Apocalipse em diferentes estruturas. Nós temos aqui uma segunda pessoa que falou o seguinte: gostaria de saber sobre Apocalipse 17. E no caso, nós vamos dedicar um episódio para esse capítulo, então fique atento, porque nos próximos episódios da série Desvendando o Apocalipse nós iremos falar sobre esse tema. E aqui nós temos a nossa primeira pergunta. Alguém disse assim: João, ao escrever o Apocalipse, ele estava realmente na ilha de Patmos? Estava preso na época? Ok, eu quero, aproveitando, agradecer às pessoas que enviaram seus comentários, suas perguntas. Nós temos aí alguém que mencionou sobre o Apocalipse 17, é um texto que geralmente chama muito a atenção. E, logicamente, é um capítulo muito importante de Apocalipse e nós vamos ter aqui um episódio somente sobre isso, né? Nós agradecemos também a pessoa que falou sobre a estrutura literária de Apocalipse. Nós já falamos um pouquinho sobre isso no primeiro episódio, no Instagram tem um vídeo curto sobre isso, mas nós queremos então agradecer a pessoa que participou aí enviando o seu comentário. E aí, entrando aqui detidamente nessa pergunta, eu acredito que eu estou aqui pensando o que está por trás da pergunta. Eu acredito que é uma discussão que existe sobre se João, quando ele escreve Apocalipse, ele ainda estava em Patmos ou se ele havia saído de Patmos. E, logicamente, essa discussão é baseada em um texto de Apocalipse, e eu gostaria de ler aqui esse texto, é o capítulo 1, verso 9, que diz assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Patmos, na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, o que alguns dizem é o seguinte: quando João diz assim, achei-me, o verbo está no passado. Então, com base nisso, alguns dizem assim, então, talvez ele não estivesse em Patmos quando ele escreveu o texto. Mas, não necessariamente a gente precisa chegar a essa conclusão, porque não somente no verso 9, mas no verso 10, João usa alguns verbos no passado. Por exemplo, no verso 10 ele diz, achei-me em espírito. E depois ele diz, ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta. Então, o que pode ter acontecido é o seguinte: João recebe todas as visões e ele começa a escrever depois de ter recebido todas as visões, e logicamente quando ele se reporta à experiência inicial, ele coloca isso no passado. Então, não necessariamente a gente tem que entender, porque João usa o verbo no passado, que João havia saído de Patmos
quando ele escreveu o livro. Além disso, eu tenho aqui uma citação de alguém, de um escritor muito próximo de João, de Vitorino, né? Ele viveu cerca de 2 séculos depois de o texto de Apocalipse ter sido escrito. Ele morreu por volta do ano 303 e Apocalipse foi escrito ali mais ou menos por volta do ano 95, ano 96. Então, nós temos aqui a declaração de alguém que viveu ali relativamente próximo do profeta. E ele diz assim, Vitorino diz assim: quando João disse essas coisas, ele estava na ilha de Patmos, condenado ao trabalho nas minas pelo César Domiciano, ou seja, pelo imperador César Domiciano. Então, nós temos uma indicação, uma evidência de que João estava em Patmos quando escreveu o seu texto. Eu acredito que não existe razão para a gente acreditar que ele já havia saído de Patmos quando ele escreveu o Apocalipse, somente porque ele está utilizando o verbo no passado. Ele deve estar se referindo à sua experiência inicial ali, quando ele começou a receber as suas visões. Muito bom. Nós temos uma outra pergunta aqui e alguém disse o seguinte: pastor, a ideia de que Apocalipse foi escrito em simbologia por causa dos soldados romanos faz sentido? Ok, essa é outra pergunta muito interessante, porque inclusive muitas pessoas acreditam que Apocalipse foi escrito em símbolos para se tornar difícil, ou seja, para que a interpretação se tornasse difícil. É uma espécie de mensagem secreta, né, para que os soldados romanos ou para que os perseguidores dos cristãos não entendessem. Bom, mas isso não resiste à evidência do livro. Porque, veja, nós já, inclusive em um episódio aqui nós falamos um pouco sobre isso, só vou dar uma explicação bem rápida em relação a isso, mas eu acho que quem tiver um interesse maior de entender se Apocalipse foi ou não escrito para ser entendido, poderia dar uma olhadinha no episódio 1. Mas uma explicação geral, veja, no capítulo 1, verso 3, o texto diz assim: bem-aventurado aquele que lê e os que guardam. Eu vou ler aqui o texto, acho que fica melhor. Bem-aventurados aqueles que leem. Tem versão que diz bem-aventurado aquele que lê, e de fato o texto original está no singular, então vou ler aqui considerando o texto original: bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas. Então, esse texto sugere que o texto foi escrito para ser entendido. Como é que você pode guardar, ou seja, obedecer, porque guardar aqui está no sentido de obedecer. Como é que você pode obedecer uma mensagem se você não compreendeu essa mensagem? Então, o texto mostra que ele foi escrito para ser compreendido. Além disso, no verso 1, o texto começa dizendo revelação de Jesus Cristo. Então, não é uma mensagem secreta. O texto está falando de revelação. Além disso, o texto está dizendo assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Ou seja, o texto foi escrito para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então, isso também sugere que o texto foi escrito para ser entendido. E, além disso, você tem aqui a palavra notificou, ainda no verso 1, notificou ao seu servo João. E nós explicamos em um dos episódios aqui que essa aqui vem de uma palavra original, a palavra semaino, que significa comunicar por meio de símbolos. Então, possivelmente, o que o texto está sugerindo desde o início é que toda a comunicação se dará por meio de símbolos. E nós explicamos também, Lucas, aqui, que Apocalipse, o mundo de Apocalipse leva em consideração 4 coisas. Né? Você tem o Antigo Testamento, você tem o Novo Testamento, você tem a cultura dominante da época, que é a cultura greco-romana, e muita coisa em Apocalipse deve ser entendida com base nos elementos culturais da época. Nós demos aqui alguns exemplos. Quem quiser mais detalhes pode ir ao episódio 1 e nós explicamos, nós gastamos acho que uns 15 minutos falando um pouquinho sobre isso. Então, no Antigo Testamento, Novo Testamento, a cultura dominante e apocalíptica judaica. Então, veja, as pessoas que estavam mergulhadas nesse contexto, veja, os soldados romanos estavam mergulhados dentro da cultura greco-romana, não é? Então, eles tinham informação suficiente para entender as mensagens que foram transmitidas aqui. Então, o texto foi escrito para ser entendido.
e não o inverso, mesmo os soldados romanos, né? Porque eles estavam mergulhados ali dentro da cultura em que o profeta escreveu. E lógico, a gente deve levar em consideração que o Novo Testamento ele está dentro de 3 mundos: o mundo judaico, o mundo grego e o mundo romano. E as pessoas que estão inseridas nesse contexto, elas iriam facilmente entender a mensagem do livro. Então, o livro foi escrito para ser entendido e não o inverso, mesmo porque Deus queria salvar não somente o seu povo, mas Deus quer salvar também os inimigos do seu povo. Muito bom. Agora a gente está navegando pelas perguntas que foram deixadas no Instagram. Essas aí foram algumas perguntas que deixaram nos comentários do YouTube. E uma pessoa perguntou o seguinte: não ficou muito claro para mim como Daniel 2 ajuda a entender que a melhor forma de entender Apocalipse é a partir do modelo historicista. Pode explicar um pouco melhor? Ok, excelente pergunta. Eu quero somente retomar o que nós comentamos no episódio, né? Nós mencionamos que o modelo historicista vem lá do livro de Daniel. A maneira como Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor é uma maneira em que a gente percebe que ele aplica um princípio historicista, ou seja, o cumprimento da profecia cobre desde o tempo do profeta até o estabelecimento do reino eterno de Deus. Então, é isso que o historicismo propõe. Agora, veja, já que nós estamos falando aqui de historicismo e de Daniel, eu queria aproveitar e entrar com mais detalhes em algumas coisas que nós não mencionamos no episódio em que nós tratamos desse assunto. Eu queria fazer um exercício com você. Vamos aqui para Daniel 2, e verificar algumas coisas que estão acontecendo em Daniel 2. Enquanto a gente procura aqui, e aí eu convidaria também os amigos de casa que façam a mesma coisa e confiram no texto e acompanhem o texto conosco. Antes da gente conferir alguns detalhes, eu queria dizer o seguinte: qual é a primeira palavra mesmo do livro de Apocalipse? Revelação. É a primeira palavra. E essa palavra diz muito, ou seja, está dizendo que o texto foi escrito para ser compreendido, como a gente já comentou agora há pouco, mas existe um detalhe muito importante que é o seguinte: João, às vezes, ele usa palavras e expressões, termos, para fazer uma ponte com o Antigo Testamento. E os amigos que acompanharam o primeiro episódio vão lembrar o quanto o Antigo Testamento é importante para entender Apocalipse. Apocalipse tem 404 versos. Se a gente for levar em consideração alusões ao Antigo Testamento, ecos do Antigo Testamento e citações indiretas do Antigo Testamento, a gente vai chegar a um total basicamente de 3/4 do texto de Apocalipse vindo do Antigo Testamento. É muita coisa. É muita coisa. Então, se a gente quer interpretar Apocalipse, a gente tem que ir para o Antigo Testamento. E parece, e eu vou dar evidência disso, que Apocalipse 1:1 está levando o leitor para Daniel 2, de diversas formas. E eu já vou mostrar aqui pelo menos 3 detalhes importantes. Primeiro, nós temos a palavra revelação, que aparece lá em Apocalipse, e em Daniel 2, nós temos a palavra revelar repetida várias vezes. Quer ver? Verso 19, você pode ler aí, só até onde aparece o verbo revelar. Então foi revelado. Exatamente, então você tem aí, então foi revelado o mistério a Daniel. Verso 22. Ele revela o profundo e o escondido. É a segunda vez que a palavra revelar aparece aí. Vamos para o verso 28. Mas há um Deus nos céus, o qual revela mistérios. Essa é a terceira vez. Vamos para o verso 29. Estando tu, ó rei, na tua cama, foram os teus pensamentos ao que há de acontecer no futuro. Aquele que revela mistérios te fez saber o que vai acontecer. Tá vendo? Aquele que revela mistérios te fez saber o que vai acontecer. Verso 30. Quanto a mim, me foi revelado esse mistério. Ok, e vamos para o verso 47. Verso 47. Respondeu o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis. E o revelador de mistério, pois pudeste revelar esse mistério. Olha só que coisa interessante. Daniel capítulo 2 fica constantemente repetindo a palavra revelar. E sabe qual é um dado curioso em relação a isso aqui?
Veja, eu mencionei no primeiro episódio que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, algumas porções foram escritas em aramaico, sobretudo no livro de Daniel, Daniel 2 a 7, né, em aramaico. Mas esse texto foi traduzido para o grego. E nós temos mais de uma versão do Antigo Testamento grego. Nós temos uma versão que é chamada de Septuaginta, né? E nós temos uma versão que é a versão produzida por um indivíduo chamado Teodócio. E na versão de Teodócio, a versão grega de Teodócio, que inclusive nós temos evidência de que os autores do Novo Testamento conheciam essa versão. Então, na versão de Teodócio, a palavra revelar foi traduzida como apocalipto. Você tem em Apocalipse a palavra apocalipsis, que é a primeira palavra do livro de Apocalipse. E em Daniel 2 você tem o verbo apocalipto 7 vezes. Então, isso é uma evidência, e nós temos diversos autores que concordam com isso. Eu posso mencionar aqui um autor que escreveu um comentário bastante grande de Apocalipse, G.K. Beale. Se os nossos ouvintes forem lá a esse comentário, vai encontrar ali uma análise sobre o uso que João está fazendo de Daniel 2. Então, é interessante isso aqui, porque João começa dizendo Apocalipse e ele está fazendo alusão a Daniel 2, ou seja, parece que a intenção de João é dizer o seguinte: olhem para Daniel 2 para vocês entenderem o que eu vou dizer. E o que nós encontramos em Daniel 2? Nós encontramos uma descrição da história do mundo, desde o tempo do profeta até o estabelecimento do reino eterno de Deus. Mas esse não é o único fenômeno que está acontecendo em Apocalipse 1 em relação a Daniel 2. Veja só que coisa interessante. Aqui em Apocalipse 1, você tem a frase, as coisas que devem acontecer em breve. As coisas que devem acontecer em breve, ou as coisas que devem acontecer. A frase original em grego é idêntica a uma frase em grego que aparece em Daniel 2, na versão grega de Teodócio que eu mencionei. Isso aparece nos versos 28, 29 e 45. Olha só, acompanhando aí o que diz o verso 28. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Nossa. Isso aqui, essa frase em grego é praticamente idêntica à frase que aparece em Apocalipse 1:1. Aí você vai para o verso 29. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Veja se isso não é muito parecido com o que está acontecendo em Apocalipse 1. Para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E isso acontece também em Daniel 2, no verso 45. No verso 45, você tem: como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Então, é a mesma coisa que está acontecendo em Apocalipse capítulo 1 e o verso 1. Então, João usa a palavra revelar, que vem lá de Daniel 2. Ele usa a frase as coisas que devem acontecer, que está vindo de Daniel 2. E olha só que coisa interessante. A palavra notificar, que aparece em Apocalipse 1:1, notificou ao seu servo João. Está vindo de Daniel 2 também. Ela aparece 4 vezes em Daniel 2. 4 vezes no texto grego de Daniel 2. Ou seja, você tem o verbo revelar, você tem a frase as coisas que devem acontecer, você tem o verbo notificar em grego semaino, ou seja, comunicar por meio de símbolos. Além disso, essa frase em breve, aqui ó, as coisas que devem acontecer em breve, não é a mesma frase que aparece em Daniel 2, mas é muito semelhante, porque lá em Daniel 2 o que você tem é a frase nos últimos dias. Mas quando João escreve em breve, possivelmente ele está pensando nessa frase nos últimos dias, que é uma frase muito comum no Novo Testamento. Vou dar somente um exemplo. Em Hebreus capítulo 1, nós temos aqui uma referência a essa frase. Olha só que coisa interessante diz aqui. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias
nos falou pelo Filho. Essa é uma frase que vem do Antigo Testamento, nestes últimos dias. O que isso significa? Os autores do Novo Testamento interpretaram a frase do Antigo Testamento nestes últimos dias como os dias que são inaugurados com a vinda de Cristo. Então Jesus vem, Jesus tem o seu ministério, morre, ressuscita, nós estamos nos últimos dias. Ou seja, as profecias do Antigo Testamento estavam apontando para Cristo. Então, João substitui a frase nestes últimos dias pela frase em breve, mas possivelmente ele está pensando na mesma coisa. Quando ele está falando em breve, ele está falando naquilo que acontece porque Cristo veio. Cristo veio, morreu, ressuscitou, e isso ele menciona no verso 5, né? Ele é testemunha fiel, ele é primogênito dos mortos, ele é soberano dos reis da terra. Então, está fazendo uma síntese da missão de Jesus, e agora João pode dizer em breve, porque ele acredita que nós estamos vivendo os últimos dias. Então, para resumir, Apocalipse 1:1 está apontando para Daniel 2. E o que você encontra em Daniel 2? Você encontra uma profecia que aponta para a história do mundo, desde o tempo do profeta até a consumação, até o estabelecimento do reino eterno de Deus. Em outras palavras, João está dando a indicação de que, assim como Daniel interpretou a profecia usando o modelo historicista, porque Daniel era historicista, João está apontando o leitor para fazer exatamente a mesma coisa, para interpretar a profecia usando o modelo historicista. Com isso, a gente pode dizer que tanto Daniel quanto João eram historicistas. Então, o uso de Daniel 2 em Apocalipse 1:1 nos dá a evidência de que o modelo bíblico de interpretação é o modelo historicista. Muito bom. Mais uma vez eu quero incentivar você a fazer a sua pergunta, caso você tenha assistido algum episódio e tenham ficado dúvidas. Coloque suas perguntas nos comentários, coloque suas perguntas no Instagram e nós vamos procurar atender o máximo de perguntas possível. Mais uma vez, compartilhe esse vídeo com alguém, se você achou o vídeo interessante, e nós iremos nos encontrar no próximo episódio dessa série.